Olá! Hoje o nosso papo é sobre arquitetura patrimonial de alto nível. A gente vai explorar uma estrutura desenhada não só para gerir, mas para proteger e, principalmente, para perpetuar legados familiares que são realmente significativos. Vamos lá? Para começar, é preciso ter uma coisa em mente, e isso é fundamental. Uma estrutura simples, olha, muitas vezes já resolve tudo. Mas essa nossa análise de hoje é sobre o próximo passo. É sobre aquele nível de sofisticação que a própria complexidade e o crescimento de um patrimônio começam a exigir. E isso nos leva direto ao ponto central do problema. Porque, por incrível que pareça, o próprio sucesso de um patrimônio pode acabar criando desafios que aquela estrutura padrão de holding, que antes era super robusta, simplesmente não consegue mais dar conta. Essa é a pergunta que muitos gestores de patrimônio acabam se fazendo. Será que a estrutura que funcionou tão bem lá no início, com o tempo, não se tornou uma fonte de risco ou de ineficiência? Existem sinais bem claros que mostram quando essa atualização se torna bem, não só uma boa ideia, mas uma necessidade. E que gatilhos são esses? Bom, uma renda de aluguel que se tornou significativa, a existência de múltiplos imóveis, um crescimento constante do patrimônio, esses são os pontos de virada. Cada um deles vai adicionando uma camada de complexidade que uma estrutura básica simplesmente não foi pensada para gerenciar com total segurança e eficiência. Certo. Então, qual é a solução estratégica para isso? Ela parte de um princípio central que é muito poderoso e é o que a gente vai ver agora, o conceito de separação. A palavra-chave aqui é operação desvinculada. E a lógica por trás disso é, na verdade, bem simples, mas muito elegante. A ideia é isolar os ativos daquilo que gera o risco, ou seja, a operação do dia a dia. É uma verdadeira mudança de mentalidade que eleva o planejamento de uma simples organização para uma verdadeira fortaleza patrimonial. O primeiro pilar dessa estratégia é exatamente este. Os imóveis, que são o coração do legado, precisam ser blindados. Eles não devem ficar expostos diretamente aos riscos da rotina, como uma disputa com o inquilino ou qualquer outra questão operacional. O segundo pilar, igualmente crucial, a sucessão, que é um evento que vai acontecer, não pode, de jeito nenhum, paralisar a geração de renda da família. O fluxo de caixa precisa continuar, independente do que aconteça na esfera da herança. E o terceiro pilar amarra tudo. A entidade que é dona dos ativos não deve ser a mesma que explora esses ativos para gerar receita. Essa separação é fundamental porque cria clareza, proteção e uma flexibilidade estratégica que é, sinceramente, imensa. Ok, agora que o porquê está claro, vamos avançar para o como. A gente vai ver agora como essa filosofia toda se transforma numa arquitetura bem definida, com 3 camadas. Essa arquitetura é um belo exemplo da engenharia por trás do conceito. Pensa só, lá na base, a empresa que a gente chama de filha só guarda os imóveis, fica ali, intocada. Acima dela, a mãe resolve toda a sucessão e a governança. E, totalmente à parte, uma outra entidade operacional cuida da geração de renda. Cada peça tem uma função única e muito clara. E qual o resultado dessa separação de funções? É poderoso. A sucessão se resolve em vida, a renda continua fluindo sem nenhuma interrupção e, o mais importante de tudo, o núcleo do patrimônio fica protegido contra qualquer risco operacional. Os benefícios concretos são muito claros. Ganha-se uma camada extra de proteção e a sucessão deixa de ser uma crise para se tornar um evento administrativo. E na parte tributária, a estrutura cria uma base muito mais sólida para defender a imunidade do ITBI, aquele imposto sobre a transmissão de bens imóveis, e ainda oferece flexibilidade para um planejamento responsável lá na frente. Não estamos falando de promessas, mas de posicionamento estratégico. Agora, é importantíssimo deixar uma coisa clara. Sofisticação exige responsabilidade. Essa não é uma solução que serve para todo mundo, e muito menos um atalho fiscal. Pelo contrário, ela exige governança de verdade e precisa ser construída sobre uma base econômica e jurídica muito coerente para ter validade. Com esses limites bem definidos, fica a pergunta, né? Quem é, então, o candidato ideal para uma arquitetura tão avançada como essa? Geralmente, o ponto de partida é um patrimônio imobiliário já consolidado, acima de 5 milhões de reais. É nesse nível que a complexidade dos ativos e os riscos envolvidos começam a justificar e muito uma engenharia mais robusta. Mas olha, os números são só parte da história.
O perfil ideal também envolve ter vários imóveis, uma renda relevante que vem deles e, o que é fundamental, uma mentalidade estratégica, de longo prazo. O objetivo final aqui não é só economizar, é alcançar paz de espírito e previsibilidade. E é assim que a gente chega na conclusão estratégica, que amarra todos esses pontos que conversamos. Patrimônio relevante exige arquitetura relevante. Não é complexidade, é estrutura proporcional. Essa frase resume a essência da governança de legados. A missão é construir uma estrutura que seja tão duradoura quanto o patrimônio que ela foi feita para proteger. Portanto, a questão final não é se essa estrutura é boa ou não. A pergunta certa é: ela é a arquitetura correta para a realidade de uma determinada família e para o futuro do seu legado? O próximo passo, naturalmente, é sempre uma conversa estratégica para diagnosticar essa realidade.